Vamos lá. Orion e o Escuro. Hoje a gente vai falar de um filme chamado Orion e o Escuro, mais um filme que lançou pela Netflix. Vamos explicar Orion e o Escuro, assim como refletir sobre ele. Eu achei o filme bom para passar uma mensagem sobre enfrentar seus medos, ao mesmo tempo que aquela linguagem, assim, digamos, de... A história nunca teve um final. O final foi inventado pelas futuras gerações, me deixa um pouco de contragosto, porque a ideia de uma pessoa contar uma história é que ela já saiba o que acontece na história. Se ela conta uma história onde deixa a própria criança inventar o final para a história, você meio que tá tentando passar uma lição, mas aí você se perde na lição, você deixa de passar a mensagem, e aí a criança tem que passar a mensagem para você, né? Era para ter uma linha reta, enfrentar seus medos passo a passo. E aí ela para no meio. No meio do filme, a mensagem deixa de ser uma coisa para ser outra. E passa a ser uma diversão de criança, um passatempo de geração. Não sei o quê. Então são duas mensagens, onde a primeira não termina e a segunda não começa. Entendeu? Uma para no meio e a outra vai do meio para frente. Não é ruim, mas tinha tendência a ser melhor. Aí eu acho. Vamos ver o que o Hamlet acha. Que tem um bom histórico com filmes de animação, como Nimona, Klaus e Léo. Esse é um filme que eu fui assistir sem expectativa. Nimona, bom pra cacete. Klaus, bom pra cacete também. Léo, muito bom. Não vou falar que é bom pra cacete, não. Ele é bom, porque ele tem uma boa mensagem e ele entrega ela até o final. Mas a premissa do filme é meio estranha. Sabe? Você tem que ter um jogo de cintura para entender o que o filme quer passar de uma forma muito esquisita. Pouco conveniente, pouco plausível. Sei lá. Mas que no final acabou me decepcionando. Mesmo assim, é um filme com uma temática filosófica muito forte. Existem vários indícios no filme de que o autor, os escritores disso aqui tem uma carga filosófica. Tem referências a nomes de filósofos, discussões ontológicas sobre o ser, a morte. E o filme fala sobre medo, ansiedade, futuro, preocupações. E a gente vai explorar isso aqui tudo nesse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa... Hamlet, você consegue me fazer perder completamente a razão e a noção do que o vídeo se trata colocando essas músicas. Eu já avisei. Dá problema. Eu não tenho TDAH, mas mesmo assim minha mente vai pra música. E não porque você tá falando. Não dá. Começa com a gente sendo apresentado ao Warren, um garoto que tem medo de tudo que tem ao redor dele. Ele começa o filme descrevendo que tem medo de chegar em uma menina que ele gosta. Evento canônico que acontece com todos os meninos. Só que os medos dele começam a ficar um pouco mais esquisitos com o tempo. E a gente vê que ele não tem só medo, ele tem medo de tudo. Ele é uma pessoa extremamente ansiosa, paranoica e pessimista. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Da rejeição, da humilhação, de que conte para suas amigas e elas riam de mim. É possível. De boletos. Boletos atrasados. Boletos vencidos. Conta de luz. Até que ele tem uma espécie de ansiedade generalizada de tanto medo que ele tem de viver. O medo de tudo é um medo irônico. Afinal de contas, o medo serve para manter a gente vivo, nos avisar dos perigos do mundo. Só que existe uma nomenclatura para medo de tudo? Agorafobia? Pantofobia. Medo de tudo. Era descrita como uma patologia, mas hoje está mais um transtorno de ansiedade generalizado. Pantofobia. Quando você fica com muito medo de tudo, isso faz com que você não viva. Ou seja, literalmente o contrário da verdadeira função do medo. E aí que entra a razão. Quando os sentimentos perdem o controle da situação e temos que tomar as rédeas de volta. Mas disso a gente fala mais pra frente. Nesse começo ele recebe um convite da garota que gosta pra sair, mas não consegue dizer nada pra ela, nem confirmar, nem negar que gostaria de estar com ela. Mas ele admite pra audiência que tudo que ele sempre quis era ter ela, mas não vai fazer isso por medo de tudo que pode acontecer. Na casa dele tem esse pequeno diálogo com os pais, onde eles percebem
percebem os medos do filho e dão o famoso conselho de coragem é quando você sente medo e mesmo assim segue em frente. E se você for uma pessoa comum, provavelmente já deve ter sentido muitos medos e provavelmente vai continuar sentindo, mas você Vou esperar a piada dele sair do chat. Isso, saiu. Você também já deve ter reparado que o único meio de conseguir superá-los é batendo de frente com eles, seja fisicamente ou emocionalmente. Acredito que o erro do nosso querido Orion nessa situação é o fato de que ele fica ruminando esse sentimento de medo e transformando isso em combustível para sentir mais medo. É só você analisar situações da sua vida em que você sentiu preguiça, por exemplo. Quanto mais você deixa a preguiça tomar conta da situação, com mais preguiça você fica. Com o medo não é diferente. Quanto mais você pensa de forma sentimental sobre o medo, você cria justificativas para esse medo existir, ruminando o pensamento, fazendo a si mesmo acreditar que existem razões cada vez mais plausíveis para aquilo, sendo que na base da realidade, às vezes esses medos nem são grandes coisas. Tia, a caixa tá aberta. Tia, a caixa está aberta, tia. Plausíveis para aquilo, sendo que na base da realidade, às vezes esses medos nem são grandes coisas, ou as causas dessas consequências são insuficientes. O Orion rumina tanto esse sentimento, começa a pensar sobre a morte, e diz que na vida real, a reencarnação não existe, mostrando um lado bem cético dele quanto às superstições, e é impressionante o quanto mesmo sendo resiliente quanto às superstições, ele mesmo acredita em várias que a própria mente dele cria. Ele diz acreditar que a morte é o nada, e isso por algum motivo assusta ele. Assusta mesmo, estar vivo é o oposto de nada. E o nada é o oposto de tudo, até mesmo estar morto. É interessante como ele chega à mesma conclusão que um filósofo chamado Parmênides chegou há muito tempo atrás, quando ele afirmou que o ser é e é impossível não ser. O Orion afirma que o nada talvez seja a única coisa que não dê pra pensar de verdade, assim como é impossível não pensar conscientemente, porque não pensar não é pensar em nada, mas literalmente não pensar. É impossível deixar de pensar estando consciente, e talvez até estando inconsciente, já que existe algo chamado inconsciente dentro de nós que pensa mesmo que a gente não perceba esse pensamento. É impossível. Senhora, eu acho que eu dei um nó prússico dentro da minha cabeça aqui agora para entender esse pensamento. Você deixar de ser humano sendo que você é humano. Não tem como você ser um nada sendo alguma coisa. Mas vamos parar de pensar sobre isso, porque isso pode ser bem agonizante. Você perceber que não tem como deixar de ser você, e mesmo se você morrer, você não tem certeza de que você vai pro nada, ou deixar de existir. Tirando a possibilidade de que o nada não exista também, né? Mas enfim, isso é... Nossa senhora! Meu amigo, calma, calma. É isso, meu filho, calma. Já é outra discussão. O interessante é que nessa parte aparece até uns livros escritos existencialismo, niilismo, e isso aí não faz bem pra ninguém. Existencialismo e niilismo para crianças. É um contra o outro para crianças. Se tem uma coisa que não é para criança, é niilismo e existencialismo. Um moleque tá aprendendo a tirar catota do nariz e você vai ensinar pra ele. Nada viemos. Não, parceiro, não. Ninguém me amou, não. Mas não se preocupe, são só fases. Se você tiver na sua existencialista, vai passar, e na niilista também. Só que essa é um pouco mais pesada do que a existencial. Na verdade, esse monólogo do filme não serve pra muita coisa além de mostrar que o autor sabe bastante sobre filosofia. Porque logo em seguida, ele pensa sobre o nada. E ele sabe muito sobre filosofia. Ele pega tudo isso e joga no lixo. Tô brincando, tá? Não joga exatamente no lixo. Ele tem uma boa ideia, ele tem uma boa tendência. E parece que se perde. Consequentemente, sobre o mais próximo de algo vazio que os humanos vão chegar. É o escuro. Ao pensar sobre o escuro, ele imagina um monstro no armário e finalmente tenta dormir. Só que aqui é onde o filme começa de verdade, quando ele diz que tem medo do escuro. Sinceramente, eu queria que o filme tivesse acabado aqui, porque um pouco depois disso é só ladeira abaixo. Lembrando sempre que essa é a minha opinião, então talvez você não concorde com ela. O que acontece é que a escuridão se projeta ali na frente como um ser que tem vontade própria e tem que trazer escuridão pro mundo como trabalho, pra manter o equilíbrio e tudo mais. Eu já poderia criticar o filme aqui, falando que essa temática é meio
meio clichê, que existem vários filmes que fazem isso de representar a temática do equilíbrio de uma maneira muito melhor, mas esse sinceramente é o menor problema do filme. Eles poderiam ter feito algo bom, mesmo que isso seja clichê. O que acontece é que o escuro tem autoestima baixa. Ele se apresenta pro Orion porque ele é uma criança que mais tem medo do escuro, indo até o Orion como se fosse simbolicamente uma segunda chance com todo mundo que faz ou fez bullying com ele. Só que a justificativa de que é pra ajudar o garoto a resolver todos os seus medos também é usada, com o objetivo de dar a volta ao mundo em 24 horas junto com ele, para ele perder o medo que sente. Não tem muito por que ficar discutindo sobre o medo, nem falando dele. O que me interessa é como superá-lo, e acho que a melhor forma é encarando ele de frente, como eu disse anteriormente. Mas não só encarando, aprendendo até conviver com ele. Essa é uma provocação que o escuro faz com o Orion, dizendo que se ele quer viver com medo a vida toda, então que ele viva. Isso faz com que ele reflita sobre os seus medos internos e um filme passe em sua mente de todos os medos que ele já teve. Viver dessa forma é cansativo, porque como a gente já discutiu antes, viver com medo é quase como uma hipocrisia com a vida, já que você tem medo da vida com o objetivo de continuar vivo. Então os dois embarcam em uma grande aventura juntos, e o filme seria muito bom se continuasse dessa forma, desenvolvendo os dois personagens em uma grande aventura. O medo de nunca ser adorado por ninguém do escuro, e o medo de sempre sentir medo do Orion. Mas infelizmente, aqui acontece uma das piores coisas do filme inteiro, se não a pior, a metalinguagem. O filme mostra que tudo aquilo não passava de uma grande história que o próprio Orion estava inventando para sua filha, para ajudar ela a superar os seus medos. Destruindo completamente, jogando no lixo a área fantasiosa e imaginativa do filme. Porque até aí, você mostrar esse filme para uma criança faria com que ela imaginasse que o escuro é um amigo. Mas aí, no que você joga a metalinguagem, mostra que é uma história que o pai está contando para a filha, você destrói esse conceito, deixando claro de que tudo isso é uma enrolação para uma garota dormir. Então, ele pega o conceito fantasioso do filme, pega a imersão que você teve na ideia da história e faz assim, pau, no chão, no lixo, e fala: sabe tudo aquilo que você estava pensando agora, imaginando agora? Para. Simplesmente para. É inútil. E aí você... acabou. Você não consegue imaginar mais. Você acha que é enrolação já. Ou então você fica olhando na perspectiva de ser uma história. Nunca, nem minimamente, trazer uma noção de realidade. Foi uma das piores decisões que eles poderiam tomar nesse filme, porque tirou toda a fantasia que fazia esse filme ser um filme de fantasia infantil. Ele passou de um divertidamente para um episódio ruim de Rick and Morty sobre metalinguagem. O medo do escuro é uma adaptação evolutiva que desenvolvemos para nos proteger dos predadores noturnos. Essa aqui é a filha do Orion, a Hypatia, que também é uma referência a uma filósofa, assim como tem a professora do Orion chamada Spinoza. Isso mostra como o autor colocou várias referências filosóficas no filme e usou o conhecimento dele em filosofia para desenvolver o filme. Inclusive, esse filme inteiro lembra um outro livro chamado O Mundo de Sofia, que é um livro de filosofia com uma temática até um pouco parecida, e eu acho que eu consigo ver algumas inspirações desse filme nesse livro, mas eu nunca vou ter certeza disso. Isso que acontece entre o Orion e a sua filha mostra como o filme não foi pensado só para ser uma aventura compartilhada entre as crianças, mas também uma aventura para ser vivida pelos pais, que muitas vezes não sabem como se aproximar de seus filhos, e mesmo assim eu achei pai. E olha que eu fui assistir esse filme sem expectativa nenhuma. O que me criou expectativa foi justamente o início do filme, que vendeu uma ideia muito boa, muito profunda, para depois essa ideia ter sido completamente destruída em um mar de superficialidade e babosice. Mas o filme segue e nós vemos que os dois saem em uma jornada de 24 horas, que seria quando o Orion seria levado para casa novamente. O escuro ensina para ele como a beleza das coisas. Detalhe que a criança ia sumir por um dia inteiro. 24 horas. Ninguém ia notar. Bacana. Não é por uma noite, é por 24 horas. Sendo que o acordo era uma noite. Aí virou uma noite para 24 horas de novo. Não entendi. Está no contraste. A noite é bela porque existe o dia e o dia é belo porque existe a noite. Ele dá o exemplo de como os fogos de artifício ficam melhores durante a noite e durante... Fogos de artifício. São os fogos do Artício, o amigo dele, que providencia fogos.
Durante o dia, eles são sem graça, assim como as estrelas. Um pouco mais pra frente, a gente é apresentado a outros personagens que também são seres cósmicos, como o escuro. A gente tem o Silêncio, que é um ratinho que suga todo o barulho de um ambiente, o Insônia, que deixa todo mundo com ansiedade antes de dormir, ou simplesmente acorda uma pessoa no meio do sono, a Barulhos Inexplicáveis, que tem um nome autoexplicativo, são barulhos inexplicáveis, e também a Sono, que dá sono nas pessoas. Pra mim, esses personagens são bem legais, eles são entidades inesperadas. Você nunca esperaria que tivesse um deus de barulhos inexplicáveis, um chamado Insônia, que a função dele é perturbar o sono das pessoas. Mas por algum motivo, isso existe nesse universo e todos eles se contrastam de alguma forma. Há barulhos com o silêncio, a insônia com o sono e a escuridão com a luz. Uma coisa interessante da mitologia desse filme é que essas entidades funcionam como em A Origem dos Guardiões, onde eles meio que trabalham pra manter uma ordem no mundo. E caso algum deles falhem, essa ordem é quebrada. Você pode não perceber, mas estamos fazendo um trabalho importante aqui. Ao observar o trabalho deles, o Orion julga a maneira como eles fazem. Só que lá nos Guardiões, você tem a ideia fantasiosa. Você pode se permitir ficar na fantasia de que aqueles personagens são reais. Mesmo que por um instante, mesmo que você não seja criança, você consegue pegar, tá bom, se existisse, e vai. Só que aqui você já perdeu isso. Você já quebraram isso em você. Já falou, tipo, não vai existir, tá bom? Não existe, não é real. É só uma baboseira que o pai tá inventando pra uma filha. Então, você já é interessado, tá? Ok, vamos ver o que isso quer dizer, então. Os pais conseguiram dormir durante o tempo que o escuro some no filme. Não fez sentido. Se você não tiver a cortina, se você tiver a cortina fechada e nunca tiver a noção da noite chegar, o dia chegar e tal, se você tiver num ambiente escuro igual o meu aqui, tá só iluminado artificialmente, dá pra dormir o tempo inteiro. Só é muito estranho que eles tenham dormido um dia completo, né? Dormirem mais do que 24 horas. Isso é absurdo. Isso. Por exemplo, há barulhos inexplicáveis, faz barulhos que assustam as pessoas de noite. A Sono coloca as pessoas pra dormir com objetos estranhos, tipo clorofórmio mágico, e tudo parece ser feito de uma forma negativa pra quem olha de fora. Qualquer criança que visse isso julgaria o que eles fazem. A Barulhos diz que isso é pro equilíbrio da natureza, mas eu não vejo como existir barulhos inexplicáveis pode fazer com que a natureza fique mais equilibrada. Muito diferente do Insônia, por exemplo, que serve como um megafone pro pensamento das pessoas. E pelo que é mostrado no filme, isso até ajuda eles a cumprirem prazos importantes para suas vidas profissionais. Então, mesmo que a sensação de insônia não seja agradável ao corpo, eu até consigo ver um pouco de significado no trabalho dele. No geral, o filme continua sem desenvolver uma grande trama por trás. Na verdade, a maior diversidade que ele cria é justamente como o pai vai dar continuidade à história pra filha. Na história, o Orion fica atrapalhando as entidades, e elas ficam com raiva dele. E durante uma perseguição e um sonho que ele atrapalhou, o escuro ajuda ele a fugir. Nessa fuga, os dois conversam e o Orion diz que não superou os medos, não sente que nada mudou, e o escuro mostra como esse sentimento é falso, porque o Orion perdeu o medo que tinha do escuro. Isso não quer dizer que ele perdeu todos os medos, mas que conheceu algum deles. Isso fez com que eles ficassem mais familiares para que fossem enfrentados outras vezes, mostrando que o medo não é nada além de uma ignorância, um desconhecimento de alguma parcela da realidade, que você pode nunca superar. Todo mundo já olhou para um casaco 3 horas da manhã e acreditou que fosse uma pessoa. Todo mundo. O meu problema foi que eu coloquei a blusa de frio em cima dessa cadeira aqui. E quando uma blusa de frio preta com capuz está numa cadeira e você acorda nesse horário, isso se torna uma entidade na tua frente 3 horas da manhã. Então, foi um dia onde eu aprendi a não deixar a blusa de frio em cima da cadeira. Completamente. Até porque nós não temos a capacidade de conhecer tudo completamente, mas que mesmo assim você pode viver ao lado disso. Acho que eu tenho medo de que estejam certos sobre mim, de que eu não seja um cara legal. Um dos grandes problemas do escuro no filme é o fato de que ele não se conhece, porque se ele se conhecesse, a opinião pública não iria importar tanto assim. Ele tá sempre deixando que os outros digam quem ele é, mesmo. A plataforma dos gamers chegou! Gamers de sucesso te paga de 20 a 100 reais todos os dias apenas para jogar qualquer jogo no seu computador, celular ou... Quero ver se é verdade.
a verdade seja íntima. Fora que as pessoas terem medo da escuridão em si, não é nada pessoal com ele. Até porque as pessoas nem sabem que existe uma entidade da escuridão com personalidade e sentimentos. O filme continua e surge o Luz, que é posto como um rival do escuro. E nesse momento, as inseguranças do escuro brotam. Eu apareço, você se sente incapaz e começa a projetar suas inseguranças em mim. Tudo isso é muito verdade. Parece que o escuro sente um pouco de inveja da boa sensação que o calor do sol e a segurança que a luz traz para as pessoas. Toda essa opinião sobre a luz e sobre si mesmo é baseada na opinião de outras pessoas. E aqui o filme se torna um pouco raso pra mim. Até parece que não existem pessoas que curtem mais a escuridão do que a luz. Pra um personagem que existe há milhares de anos, ter esse tipo de insegurança com base na opinião alheia é um pouco demais. Faz quem tá assistindo ter que suspender um pouco. Metade da população, se não mais do que isso, gosta e prefere a noite do que o dia. Ah, mas isso não inclui crianças? Inclui sim. Ok? Eu sempre fui uma pessoa mais noturna. Sempre gostei mais. Certo? Com senso de realidade para assistir o filme sem torcer o nariz. E aqui é também uma das minhas críticas. Outra, não dá para jogar bola no escuro. Você joga à noite. Ao filme, eles tinham uma ideia boa com os personagens, o filme teve uma boa introdução, uma introdução bem profunda, que mostra o quão profundo ele poderia ser, mas parece ter medo de se aprofundar nas próprias questões e fica na superfície de o que os outros vão achar de mim. Também rola um certo maniqueísmo que não é nem bem usado de luz versus trevas. Essa parte aqui foi bem decepcionante, no geral. Existe essa outra cena mais pra frente, onde a gente vê o Orion mais velho com sua filha, e os dois dão uma pausa na história pra sair da casa durante a noite e dão de cara com um parque todo escuro. Os dois... Mano, não vou mentir, não. Esse trecho dele, eles vivendo o atual, sendo que ele tá contando uma história supostamente do passado, quebrou demais a realidade pra mim. Não só quebrou a realidade, como quebrou de um jeito ruim. Tipo, fazia você sair da história original, da proposta original, e da vontade de assistir o original, para uma outra coisa que estava acontecendo de uma forma... Chama? Mas do lado, digamos assim. E, pô, não tinha sentido, não tinha graça, não tinha efeito, não tinha nada nesses pedaços. Podia remover isso tranquilamente. Não para trás e não entram ali, o que foi uma decisão realmente sensata da parte dos dois. Não entrem em parques escuros, ainda mais de noite. De dia já é perigoso, imagina de noite, mano. Eles decidem pegar um caminho mais claro, em meio ao centro de uma cidade bem movimentada e clara. E aí Pátia fala pro pai que percebeu que ele tava com medo. Ele admite e ela diz que se ele ainda sente medo, deveria fazer o Orion da história continuar tendo medo do escuro, porque isso sim seria uma história realista que ajudaria na vida real. E é aí quando jogam todo o desenvolvimento que o Orion teve durante o filme no lixo pra fazer ele continuar tendo um medo abismal do escuro. Pra mim, isso aqui é quase um crime. É chamar quem tá assistindo de burro, porque eu claramente vi há alguns minutos atrás esse garoto sem ele medo não do tem escuro. medo E aí, do escuro. agora, isso é usar O que você pode fazer quando vidas são destruídas em zonas de guerra? Você pode estar lá. como arte. Ele passa a não ter medo do escuro, literalmente, pra do nada ter medo da cabana escura que o cara entra. Difícil pra E fazer propaganda contrária ao escuro. Nada. ele conversar com outras entidades e falar como o dia é muito mais legal. Não dá pra imaginar como é lindo se você nunca presenciou. Aqui ele faz as entidades ficarem com vontade de experimentar a luz do dia, porque todas elas atuam pela noite. O que, mais uma vez, não faz sentido nenhum, porque a gente tá falando da realidade, existem pessoas que dormem e têm insônia durante o dia. Então, como nenhuma dessas entidades atuou durante o dia nenhuma vez. A pior parte é o Orion... Não tem silêncio de dia? Não tem insônia de dia? Não tem sonho acordado? De manhã, de dia? Durante o dia? Não tem barulhos inexplicáveis durante o dia? Geladeira estalando, parceiro. Porta rangendo. Porque tá inchando por causa do sol. Aí ela fica com dificuldade, ela arrasta o chão.
falando que o problema é o escuro, que enquanto as entidades estiverem com ele, elas nunca vão aproveitar as coisas que a luz tem a oferecer. Simplesmente o pior amigo que você poderia ter. Por causa do Orion, todas as entidades decidem esperar a luz do dia pra ver como as coisas seriam. Inclusive, o escuro decide ir de arrasta pra cima por causa desse moleque. Daí ele só senta e espera o luz passar e morre. Pelo menos na história original do Orion. Só que a filha dele dá a ideia dela mesma entrar na história e mudar as coisas. Olha como é que isso já despirocou, mano. Isso parece Game of Thrones, sabe? Aí o maluco foi embora, mas aí ele pode voltar, porque ele tá dentro da cabeça, moleque. A temática era uma: perder os seus medos, enfrentar os seus medos. Como é que nós fomos a isso? Como é que chegou nesse pedaço? Da proposta, do momento onde eles vão dar uma volta para frente, não faz sentido nenhum com o que a história estava propondo. Nenhum. Absolutamente nenhum. As coisas, ela faz um poema. Exatamente um poema. É um bonito poema, eu admito, que me fez pensar sobre algo que tem na República de Platão, onde ele diz que quando algo tá errado, não é que aquela coisa é errada, mas está no lugar errado. Ou seja, é tudo uma questão de onde as coisas estão. Por exemplo, a escuridão não é ruim, mas às vezes ela tá só no lugar errado, sendo usada pra coisa errada, dando a sensação de desordem. Isso é o que acontece quando o mundo inteiro fica cheio de luz no filme, a luz entra nos lugares errados e nas horas erradas, fazendo tudo ficar um caos. A escuridão é boa na Terra durante a noite, porque aí podemos ver as estrelas brilhando. Agora, imagina se a escuridão estivesse nessas estrelas. Não daria pra ver. Então, é um assunto um pouco mais complexo do que só contraste. Mas é também sobre onde está esse contraste. Depois disso, a Hepátia tem a ideia de recuperar o escuro, e a partir das lembranças do Orion, com a ajuda da Sonho, por mais maluco que isso pareça, funciona e o escuro volta à vida. No final, acaba nos famosos felizes para sempre. O Orion e a Hepátia vão pra casa quando tudo parecia... Talvez isso fosse uma metalinguagem para... Assim como existe luz dentro de cada um, né, também existe a escuridão de cada um. Mas... Nossa, como nós fizemos uma curva fechada para chegar nesse ponto. bem, surge um menino que chegou com uma máquina do tempo. Esse menino... Esse é o fim da despirocagem. Você percebe linearmente como que é o desenvolvimento de uma sequência de história que vai dar merda. É uma história que tem uma boa tendência, um bom começo, uma boa proposta, vai arrastando, de repente ela tenta inventar moda demais, cria metalinguagens, faz coisas sem sentidos, depois faz coisas que vão de encontro com o roteiro, e para poder consertar tudo isso, eles envolvem viagem no tempo. Pode ver, toda sequência que dá merda faz isso. Vingadores deu certo. Mais ou menos. Mas você pode ver que isso é inserido de muitas maneiras em muitas áreas de jogos, de filmes e de séries. Deu bosta. Passamos a ter contradição com aquilo que a gente apresentou no início. Bota uma viagem no tempo e reseta tudo. Ou faz alguma coisa que explica tudo, de repente. Viagem no tempo é o desespero de roteiro. É o ápice do desespero de um roteiro. Porque ninguém sabe como funciona, ninguém sabe explicar. Não tem uma teoria que leva para uma prática verdadeira e todo mundo tenta só chutar o que acontece porque é uma desculpa plausível. É o filho da Hepátia, que também adicionou a sua parte da história. Só que no futuro, a gente percebe que o filme não é só sobre medo, mas também sobre deixar que as novas gerações tenham o seu papel no mundo e nas histórias do mundo, mesmo que essas histórias pareçam absurdas. No final, a gente vê a Hepátia mais velha falando com o seu filho, e também o Orion velhinho junto com a menina que ele gostava lá no começo do filme, mostrando que sim, ele superou os seus medos. E apesar dele ter superado esse medo, eu mesmo não superei o medo de ter que ver esse filme mais uma vez. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu tô perdendo meu lado histórico com esse filme aqui. E é por isso que agora eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigado por terem assistido. Deixa o like, deixa o comentário e tchau! Cara, tudo bem, vai. Eles tentaram. E pra quem precisa passar uma ideia sobre medo, pelo menos, você pode apresentar o filme até
para uma criança, adolescente ou uma pessoa que precise, mas apesar de fazer uma coisa ou ter uma certa mensagem, é um filme muito perdido.